Matheus Saceron. Já te chamaram já para ser candidato ou vice já, Matheus? Elisa, como eu disse, não gosto de fugir de perguntas. Tema espinhoso, eu acho que a gente tem que estar pronto para enfrentar e sem pudores, com bastante honestidade. Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Salve, salve! Estamos começando mais uma edição do Veja Isso Agora, 15 de novembro de 1889, proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca proclamou, alguns dizem até que foi um golpe, né? Um golpe militar em 1889 que tirou do poder, depois de 49 anos do poder, o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro foi convidado a ir para o exílio na Europa e aí assumiu o primeiro presidente do Brasil, e aí nós temos uma república que de início era Estados Unidos do Brasil. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos também, entre eles a tentativa, será que foi uma tentativa, existiu risco de tentativa de golpe em janeiro? Nós vamos saber um pouquinho mais sobre estes assuntos com o Dr. Matheus Saceron, nosso convidado especial. Bem-vindo, Matheus, ao Estúdio 46. Obrigado, Elias, pelo convite. Olá a todos os espectadores e fico muito feliz que possamos aí, então, ter um bate-papo agradável, levar um pouco de prosa para o pessoal que está nos vendo e ouvindo. Que bom, doutor Matheus, que eu falei para ele quando ele chegou, eu falei, Matheus agora tá grande, eu conheço ele já há algum tempo e hoje é um menino respeitado, é presidente da OAB Andradas, da subseção Andradas da OAB, advogado, formado pela PUC Poços, pós-graduado em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Penal, pós-graduado em Direito Municipal, mestrando em Direito Constitucional e hoje está aqui junto com a gente falando um pouquinho mais sobre todos esses detalhes que nós comentamos. 15 de novembro, proclamação da República. Como está a nossa República, a visão de um advogado? Acredito que nossa República hoje se mostra já em caminho de maturidade. Vejo avanços, vejo que ao longo de percalços, de idas e vindas, de oscilações, hoje a República Federativa do Brasil já tem um grau de maturidade e de concretização que nos permite sim ter um certo orgulho, para não dizer um grande orgulho, porque se pensarmos em questões cronológicas, somos relativamente jovens, né, perante democracias já consolidadas europeias, a próprio exemplo norte-americano, mas acredito que desde nossa proclamação evoluímos bastante e hoje temos já algo a nos permitir ter orgulho. Óbvio que há muito a ser construído, há desafios a serem enfrentados. Ainda somos um país periférico no sentido de desenvolvimento social, ainda somos um país que precisa atacar os déficits de desigualdade, mas estamos trilhando um caminho. E esse caminho tem que ser, sim, digno de aplausos e digno de orgulho. Esse é o doutor Matheus Saceron. Gostei da fala, o advogado é interessante, eles pensam rápido, tem um pensamento incrível. E nós temos um amigo em comum, inclusive eu vi lá na página da OAB, uma homenagem ao Marco Aurélio Compre. Essa semana nós perdemos um grande advogado. Depois no YouTube, quem estiver no YouTube, nós vamos deixar o vídeo para o pessoal poder assistir, que é a última entrevista do doutor Marco, que teve aqui no estúdio. E realmente era uma pessoa fantástica. Uma perda muito grande para Andradas, inclusive no mundo também, entre os advogados, né? Um grande amigo, alguém que até falávamos há pouco, quando nós almejamos desenvolver esse trabalho na OAB Andradas, abraçou a ideia, nos apoiou, mesmo nós sendo de gerações
O Marco já era um pouco mais velho, eu um pouco mais novo, mesmo tendo uma certa dicotomia entre jovens advogados e aqueles que já estavam ali há mais tempo, ele foi alguém que sempre me abraçou, sempre me acolheu, sempre nos confiou uma palavra inteligente, um bom conselho. Até te falava, o Marco assim, era aquela pessoa que sempre na civilidade, sempre com a forma educada, a forma cortês. Às vezes num domingo te passava uma mensagem para puxar um assunto para a gente fazer alguma crítica, alguma reflexão ali sobre Brasil, sobre Andradas, sobre direito. Então assim, alguém que eu tive muito orgulho de ter como amigo e senti imensamente a sua perda. Bom, o Marcão, realmente a gente deixa aí essa homenagem especial ao Marco Aurélio Compre, que esteve aqui no Estúdio 46, era um grande amigo, a gente gostava muito de falar sobre política. Falando sobre política, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para o Matheus, e vai responder daqui a pouquinho, vai pensar, vai tomar uma aguinha para pensar. Será que a eleição de 2024, se ele teve convite, se ele toparia sair candidato ou não? Mas isso daqui a pouquinho, depois que eu vou falar para você aqui do livro Vinho e Política. Foi eleito o melhor livro de vinhos do Brasil pela Gourmand International. Você pode comprar no Mercado Livre. Presente aqui para o nosso amigo Dr. Matheus. Falo para você também do café Andradense. Matheus gosta muito de café. Nós, aliás, falando de café, nós não tomamos um café. Nós estamos tomando café aqui, mas eu estava apresentando para ele um outro café. É o café que não é vendido no mercado de Andradas, é um café que vai para a Suíça, que é o café o Fair Trade, né? Andradas é a terra do café, mas em Andradas, eleito o melhor café de Andradas, o café Andradense, fantástico. Você não tomou ainda o café Andradense, tradicionalmente forte, e realmente é forte. Se você gosta de um bom café, recomendo o café Andradense. Se você não é de Andradas, venha para Andradas. Pode comprar nos melhores estabelecimentos de Andradas ou região o café Andradense, que é o pacotinho amarelo. Você vai em qualquer supermercado, vai ter lá, a maioria é café Andradense, porque é o que mais vende e realmente é muito saboroso, vale a pena. Café Andradense, desde muitos anos, já fazem 20 anos que eles ganham melhores do ano, então é um café muito bom. Recomendo para você também o Clube Rio Branco, que agora dá para falar do Clube Campestre, né? Tem lá as piscinas do Campestre. Com esse calor, vai para o Campestre. Vale a pena, você pode se tornar sócio, ter academia, tem artes marciais, tem boxe, tem karatê para as crianças, que é bem interessante. E o Clube Campestre. No Clube Campestre, você vai entrar em contato pelo 3731-1545, fala com o Rio Branco, se torna sócio e pode sofrer também do Clube Campestre. Junto com a gente, a Revista Andradas. Breve, nós vamos lançar também a nova edição da Revista Andradas, que é bem interessante, as próximas matérias, uma revista bem empresarial, em breve distribuição gratuita no comércio de Andradas. Bom, vamos lá. Eleição 2024, ai. O Matheus falou que ele não foge das perguntas. Você já teve convites para ser candidato. É advogado, presidente da OAB e tem um sobrenome Saceron que pesa muito, né? Que já é um sobrenome da política andradense. Matheus Saceron, já te chamaram já para ser candidato ou vice já, Matheus? Elisa, como disse, não gosto de fugir de perguntas. Tema espinhoso, eu acho que a gente tem que estar pronto para enfrentar e sem pudores, com bastante honestidade. Sim, já recebi convites em outros pleitos, recebo algumas sondagens, algumas conversas atualmente. Isso se faz presente, até algo que me faz sentir um certo orgulho, que é porque de alguma maneira é um reconhecimento da população e fico muito lisonjeado, verdadeiramente, quando isso entra em pauta. E assim, eu não gosto a gente não pode ficar refém de promessas e de palavras, por isso que eu evito falar definitivamente, descarto isso ou aquilo, fecho as portas peremptoriamente para uma ou outra oportunidade. Eu acho que a gente não pode ficar refém de palavras, porque se a gente ficar, depois a gente tem que cumprir. Então eu sempre parto do ponto, nunca diga nunca. Mas, atualmente, como até conversávamos antes, não é o que eu almejo em um futuro próximo. Eu não tenho essa ambição direta e imediata para
para agora. Eu até te falava, eu estou com a minha razão de viver, minha menininha completa 3 meses agora. Então eu acredito que o meu plano imediato é dedicar o máximo à minha família e também concretizar e concluir as frentes que eu venho encabeçando, seja na OAB, que a gente encerra o mandato no ano que vem, seja na minha vida acadêmica, que eu, se tudo der certo, concluo meu mestrado também no meio do ano que vem. Então, assim, os projetos verdadeiros, de forma bastante honesta, inicialmente são esses. Mas, como te disse, eu não gosto de ficar preso a amarras. Então, o futuro a Deus pertence e quem sabe isso um dia pode ser revisto. Como que você vê o cenário do ano que vem? Nós temos aí uma eleição em Andradas, né? Aproveitando aqui para a presença do Dr. Matheus, fazer uma análise por fora, né? Nós temos aí candidatos, até são todos amigos, né? Já está comentando, nós não temos um inimigo na política. A Margot já esteve aqui, é a atual prefeita, logicamente ela é um nome naturalmente forte para a próxima eleição. Aí vem um candidato, deve ser um candidato ligado ao Lula, à esquerda, e um candidato ligado à direita, à extrema-direita, ao Bolsonaro. Talvez ainda um terceiro ou quarto candidato deve sair. Como que você vê a próxima eleição? Vai ter essa polarização Lula-Bolsonaro também no municipal? Acima de tudo, Elias, assim, eu espero que, e confio que assim vai ser, que as eleições municipais em Andradas serão limpas, honestas, transparentes, que a gente consiga cada vez mais abandonar esse tipo de expediente de ataques pessoais, de jogadas tacanhas, de difamação, calúnia de eventuais pretendentes. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Projeto. Então, assim, eu acho que assim, tem que ser algo propositivo. Quem estiver no pleito deve respeitar seu concorrente, seu adversário, tentar expor ideias e deixar isso da forma mais transparente para confiar na escolha da população. E antes de chegar numa análise mais direta, eu acredito que a gente tem que tomar um pouco de referência ao que aconteceu em 2022 para evitar o que aconteça em 2018, porque em 2018 virou uma esculhambação. Eu acho que, independente do projeto que vai ser escolhido, tem que ser escolhido com base em informações confiáveis, em verdades, descambar para um negócio sistematizado de fake news. Isso que me preocupa, é isso que eu gostaria que não tivesse em Andradas. Então, se isso acontecer, se for uma eleição limpa, honesta, eu acho que isso já seria uma grande vitória, uma grande demonstração que Andradas não deixa se contaminar por essas paixões que fazem a gente atacar o outro. Porque acima de adversário político a gente convive harmonicamente bem na nossa própria cidade. E eu espero que as polarizações que deram a tônica no Brasil nos últimos anos não reflitam-se em Andradas. Porque aqui a gente tem a gente vê uma ótima convivência entre pessoas que são de espectros opostos. A gente tem um lindo exemplo de casos que a pessoa pode ser de extrema direita, mas pode ser de extrema esquerda, e juntos aqui conseguem dialogar. Por que a gente vai deixar se afetar por essa rivalidade extremada de âmbito nacional? Eu acredito que se a gente tomar essa ponderação aqui, já vai ser um grande caminho. E assim, acredito que tem muita gente capacitada, a própria prefeita Margot, alguém que eu tenho uma grande estima, vejo uma pessoa assim, que tem muitos elogios a fazer e jamais assim atacaria de forma personalista. Talvez isso que às vezes me iniba de pensar no jogo político, porque se eu tenho simpatias, eu não me venderia para atacar. Aliás, falando sobre esse momento político, Andradas mesmo viveu um momento muito tenso. Houve até uma lista, né, que circulou nas redes sociais, e pessoas fantásticas na lista, pessoas muito boas, mas com um estigma, né, quase que uma segunda guerra. Você
de um grupo político é uma má pessoa. E aí, o doutor Matheus, inclusive, que saiu em defesa das pessoas e conseguiu barrar tudo isso, né, Dona? Eu estive na lista até, porque nunca vi necessidade de esconder algumas concepções que tenho de vida, de sociedade, de mundo. Nunca tive medo de externar um viés progressista, mas eu sempre mantive isso de forma bastante respeitosa, bastante até discreta. Aí eu até fiquei um pouco surpreso quando eu surgi na lista. Falei, mas logo eu não manifestei nada. Eu também apareci na lista. Eu não entrei em discussão nenhuma. Há muitos anos que eu fugi dessa via do debate de rede social. Aí quando veio eu estava na lista. Sem estar como candidato? Eu não entendi muito o porquê, assim, mas achei um pouco injusto uma colocação arbitrária de um nome de alguém que não estava ali no dia a dia, promovendo os embates. Mas acredito que a gente contornou da melhor forma também. As pessoas que estavam por trás também tem pessoas excelentes lá. Convivo muito bem com várias delas. Não guardo sem rancor nenhum. Tenho amigos que estavam por meio, que caíram numa infelicidade. Muitos viram que realmente, bobeira ter ido por esse caminho, desculpa. Então eu acho que ficou no passado, conseguimos de uma melhor forma pacificar essa situação. Aliás, a lista, uma lista de pessoas fantásticas realmente muito boas. Bom, houve uma tentativa de golpe em janeiro, invadiram o Supremo Tribunal Federal. E aí, como que um advogado vê quando o Supremo está sendo invadido? É lamentável. Os episódios de 8 de janeiro são lamentáveis. É um triste recorte da nossa história. Para chegar, e isso não começou do nada, isso foi o resultado de um processo de raiva, de descontrole político, que é o que a gente tem que refrear aqui em âmbito municipal. Então, é um episódio muito triste, algo que não pode ser esquecido, que deve ser lembrado para fins de nos educar, para que não incorramos em tentativas de atacar as instituições, porque nós, pessoas, nós, candidatos, a gente passa, as instituições ficam. O caminho, então, é atacar as instituições. Então, é um episódio triste. O que também me faz não radicalizar a ponto de achar que a repressão a isso deve passar por cima das garantias individuais. Porque também é impossível não considerar que a resposta institucional ao 8 de janeiro muitas vezes também está se mostrando excessiva. É impossível também negar que há violação de prerrogativas e direitos por aqueles que, para bem ou para mal, independente, são pessoas detentoras de direitos. Então, se vão ser processados por tal, devem ser processados com todas as garantias. E eu tenho sérias dúvidas, para dizer o mínimo, se todas as garantias estão sendo respeitadas de quem esteve nesse triste episódio. Esse, doutor Matheus, hoje falamos sobre vários assuntos, sobre o 15 de novembro, falamos também sobre as eleições municipais, e ele não fugiu da pergunta, e sobre esse tentativa de golpe em janeiro. Doutor Matheus explanando um pouquinho mais as suas ideias. Obrigado pela presença, doutor Matheus, aqui no Estúdio 46. Obrigado, Elias, meu grande amigo. Conte sempre comigo. Quando quiser bater uma prosa de política, de sociedade, de direito, de república, conte comigo. Estamos sempre à disposição. Obrigado aos ouvintes por estar nos prestigiando. Nós agradecemos de coração, doutor Matheus. Para você que está no YouTube, inscreva-se no canal Estúdio 46. Vai ser um prazer imenso sempre estar gerando conteúdo como este para você. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.